rapport. Tão agradável essa palavra quanto a relação de duas pessoas quando entram em rapport. Rapport, conceituando, é uma relação estreita e harmoniosa, na qual as pessoas ou grupos envolvidos compreendem os sentimentos ou ideias uns dos outros e se comunicam muito bem. Nós sabemos que podemos sim entrar em rapport com qualquer pessoa quando nós conhecemos os valores das pessoas. Quando você começa a identificar os valores humanos daquela pessoa, você entra em rapport com ela, adequando a sua linguagem e conversando, falando aquilo que ela gosta de ouvir, o assunto que ela gosta de desenvolver. Então, rapport tem a ver com empatia, se colocar no lugar do outro. Rapport tem a ver com simpatia, tem a ver com relacionamentos saudáveis. Rapport tem a ver com a sua entrega e muitas vezes a sua renúncia. Renunciar ao seu próprio desejo, a sua própria vontade, a sua própria linguagem, para falar a linguagem do outro. Isso é rapport. Então, quando você conhece os valores do seu cliente, quando você conhece os valores do seu esposo, esposa, cônjuge, filho, pai, enfim, você tem um diálogo muito melhor, porque você entra em rapport com aquela pessoa. Uma outra maneira também de nós avançarmos, desenvolver um rapport, é quando nós conhecemos o perfil de temperamento das pessoas com quem nós nos relacionamos. Sim, é quando nós conhecemos o perfil de temperamento do outro, nós aprendemos a falar na linguagem do outro. Assim como quando nós conhecemos os valores, nós aprendemos a falar na linguagem do outro, respeitando os valores e alimentando os valores do outro, também nós aprendemos a linguagem do temperamento de cada um. E entramos em rapport de uma maneira mais rápida. É quando o outro entende que você o entende. E aí o outro começa a ter mais desejo de conversar com você e de ficar perto de você. Isso é rapport. Então, conhecer o perfil de temperamento de quem você vai conversar faz diferença para que você tenha sucesso no seu fechamento, tenha sucesso nos seus negócios e tenha sucesso nos seus relacionamentos, principalmente, ok? Agora eu quero falar sobre alguns aspectos que geram influência na comunicação humana. Sim, sabemos que a palavra é responsável por 7% de influência na comunicação humana. 7%. Então é preciso adotar uma linguagem precisa, otimista, entusiasmada, positiva, usar vocabulário simples, evitar reclamação, fofoca, maledicência, queixa, condenação, tudo isso. E você entra em rapport com as pessoas também com muito mais rapidez, quando você usa um vocabulário simples e positivo, evitando esse tipo de maledicência, de queixa, de fofoca, de tudo. Pessoas querem ficar perto de pessoas que são positivas, que são motivadas. Você entra em rapport rápido com as pessoas se trabalhar essa linguagem positiva através da palavra. Tom de voz. O tom de voz representa 38% de influência na comunicação humana. Exatamente, 38%. Então, através de exercícios de repetição, procure adequar o tom da voz e a velocidade da fala ao ambiente que você tiver inserido, ao interlocutor e tipo de comunicação exigida. Fale sempre com energia, com entusiasmo, com garra. Procure expressar um sorriso no rosto, que isso é a maior técnica de rapport, é o sorriso. É quando você está pronto para sorrir, está pronto para receber, tem sempre um sorriso no rosto para receber alguém. E por último, a fisiologia. A fisiologia, entre os aspectos que geram influência na comunicação humana,
representa 55% de influência na comunicação humana. Sim, é a maneira como você olha a sua face, o seu rosto, a sua expressão, os seus gestos, é o conjunto que você mostra. Isso é sua fisiologia. Isso representa 55% de influência na comunicação humana. Eu quero trazer para você agora, dentro da PNL, uma técnica que se chama espelhamento. Sim, o espelhamento é muito interessante porque nós usamos exatamente o que eu acabei de falar, que são os aspectos da comunicação. O espelhamento é quando o seu cliente, ou a pessoa com que você está se relacionando, ele trabalha alguns gestos, uma maneira de pensar, uma maneira de falar, por exemplo. Muitas vezes, às vezes ele cruza as pernas e você também, no mesmo momento, em sincronia, em sintonia, da maneira como for, você modela aquele gesto que ele está fazendo. Então, se uma pessoa, ela cruza os braços, por exemplo, você pode também, enquanto está conversando com ela, cruzar os seus braços. Aí você pode falar assim, ai, Mônica, mas cruzar os braços, quando a gente conversar com uma pessoa de braço cruzado, não parece que a gente está fechada? Queridos, na técnica de espelhamento, a técnica funciona, não se preocupe com isso. Se a pessoa está de braços cruzados, não tem problema você cruzar os seus braços. Uma outra questão, se a pessoa, às vezes ela mexe no cabelo, mexeu no cabelo, você sutilmente pode pegar e mexer no seu cabelo também. E a pessoa, ela bateu um pouco a mão, virou para cá, virou para lá. Você sutilmente pode também espelhar e fazer isso aqui. Você está falando no sistema límbico dela. Você está falando lá no inconsciente dela. E ela entra em rapport com você rapidamente, sem perceber. Por quê? Você está fazendo alguns movimentos que ela está fazendo, que no momento para ela julga importante. E ela não vai perceber e ela vai entrar em rapport com você. Ou seja, eu tô gostando dessa pessoa, essa pessoa é legal, né? Isso é uma técnica da PNL maravilhosa, ok? Então, procure observar, utilizar essa técnica com ética também, sempre, né? Técnica do espelhamento. E nós sabemos que, em geral, a primeira impressão é que fica. Então, como a nossa fisiologia representa 55% da influência na comunicação humana, o valor que nós transmitimos ao interlocutor, ele se dá nos primeiros 10 segundos de contato. É muito rápido. Então, esteja atento à sua expressão facial no momento de um aperto de mão, por exemplo. Cuida da sua aparência, das gesticulações, da sua postura. Cuida disso tudo. Por quê? Porque a sua primeira impressão é aquela que fica, ok? Agora, eu quero entrar num conteúdo fantástico que fala sobre os sistemas representacionais, que é um dos principais modos pelos quais as pessoas se distinguem umas das outras por meio dos sistemas representacionais. E eu quero que você me encontre no próximo vídeo aula para a gente discorrer sobre esse assunto. Sistemas representacionais. Vamos falar de sinestésico, auditivo e visual, ok? Me encontre no próximo vídeo. Tchau, tchau.